Então, gente, vamos falar sobre foco e desfoque, né? Como fazer isso na câmera, como que a gente consegue esse efeito, né? Onde a gente foca num objeto que está na frente, né? E desfoca o fundo, ou também ao contrário, tá? Esse é um processo relativamente difícil, tá, gente? Mas é um desafio que a gente lança para vocês, porque ele tem uma série de detalhezinhos que pode ser que no começo a gente não consiga fazer. Eu também não tenho muita prática nisso, tá? Então a gente vai aprender meio que juntos aí nesse sentido de tentar colocar em prática mesmo, né? A teoria a gente sabe, o problema mesmo é colocar em prática, né? E vocês vão ver no vídeo que eu mostro no final que realmente é uma coisa que tu tem que ter muita prática de fazer, tu tem que saber direitinho como posicionar o objeto, como fazer a abertura do diafragma, né? E também a velocidade do obturador, tá? Mas vamos ver alguns conceitos antes, tá? Vamos lá. Como fazer isso na câmera? Vamos ver. Então a gente se propõe a fazer exatamente isso que tem na foto da esquerda, né? Onde na frente a pessoa está em foco e aí depois ao fundo está desfocado. E aí a gente tem também a opção no lado da direita, na foto da direita, onde a pessoa está sem foco, né? A pessoa está sem foco e lá atrás está focado, né? Então essa é uma opção. Ou uma outra opção seria, então, uma foto onde a mão da pessoa está focada e o fundo desfocado, e depois o contrário, tá? E é exatamente isso que a gente vai tentar fazer hoje, né? Nesta aula agora. Então vamos lá. O que a gente precisa entender, né? Que a abertura do diafragma, além de fazer com que entre mais luz para dentro do sensor, para dentro do equipamento, né? Ela é um fator importante para criar profundidade de campo, né? Então ela vai trazer a profundidade de campo. Quando tu abre bastante, ela vai fazer esse fenômeno que se chama profundidade de campo, né? Então ele encurta a profundidade de campo desde quando tu abre bastante, né? Então uma abertura grande como f2.8 você terá menos nitidez em torno do ponto de foco, tá? E aí no exemplo que eu mostro para vocês no final do vídeo é justamente isso, como que a gente faz isso na câmera, tá? Então lembrando, quanto menor o número do F, o F é a abertura do diafragma, né? Maior será a abertura, tá? Então quanto menor o número do F, nesse caso 1,4, maior será a abertura. Então é inversamente proporcional, tá? Então quanto maior o número, menor é o buraquinho, tá? Então vamos imaginar que isso aqui são como se fossem umas abas, né? Que a gente vai abrindo e fechando, e esse ponto preto no meio é justamente a abertura do nosso diafragma, tá? Então, quanto menor o número, maior o tamanho do buraco, tá? Então, o tamanho da abertura do diafragma. E é importante que vocês pensem assim: o que abre é o diafragma, tá? O que faz entrar a luz é o diafragma. O que bate a foto, digamos assim, o que faz a velocidade da foto é o obturador. Tá? Então tenham sempre noção. Esse é um conceito básico que a gente precisa saber. Diafragma abre para passar a luz. O obturador bate a foto. Tá? Ele vai levantar. O obturador é uma janela, tá? Uma cortina. Né? Pensa na cortina. Cortina, tu vai abrir a cortina e vai fechar para entrar a luz naquele curto período de tempo. Ou se tu botar para um período longo, vai ser um longo período de tempo de exposição, tá? Ficou claro, gente? Aqui então, no exemplo então F10 é uma abertura maior, aliás menor, né? E o F14 abre maior, tá? Então aqui ele tá com o fundo desfocado e aqui com quase tudo em foco, tá? A gente vai falar aqui agora então da profundidade de campo. Esse é o nome técnico da distância entre a câmera e o objeto, tá? Então, quanto mais longe o fundo estiver do ponto de foco, mais desfocado ficará. Tá? Então, ao aproximar a câmera do objeto fotografado, fará com que esse ponto mais próximo da lente do que o restante do cenário,
e aumentará o desfoque do fundo, tá? Então é isso aqui, ó. Então quando tu mexe na parte do zoom também, tu está mexendo no ponto de foco, tá? No ponto de foco do teu objeto. Então tudo isso vai determinar a profundidade de campo, tanto a abertura do diafragma quanto o zoom, a profundidade de campo. Eu já não estou mais falando de velocidade de obturador agora, tá, gente? Então a profundidade de campo é determinada pela distância do objeto, do foco, né, e do zoom. Então a gente está falando de várias coisas ao mesmo tempo para poder fazer uma imagem. Vamos ver no exemplo à frente. Então a câmera a 70 centímetros de distância do ponto de foco, ele vai ter essa situação aqui, né? Vai estar focado um pouco mais, um pouco menos no centro, né? Vai estar desfocado do que a câmera a 20 centímetros, que vai estar bem focado no objeto e bem desfocado o fundo. Tá? Então a profundidade de campo também determina o foco e o desfoque. Para fazer o mesmo efeito, a gente tem que pensar também na distância entre o objeto e o fundo. Tá? Então se aplica o mesmo princípio anterior. Levar o objeto fotografado para longe do fundo também fará com que a faixa de foco da sua lente fique concentrada apenas no que interessa. Então se tu afastar mais do fundo, tu vai, e aí tu pode afastar tanto mexendo no objeto, quanto mexendo no zoom, ou ainda mexendo o fotógrafo, né? O fotógrafo indo para frente ou para trás, dependendo do que ele quer fazer. Então, por isso que é uma coisa que, assim, ó, a teoria é necessária a gente mais ou menos entender essa lógica, para na prática a gente tentar colocar essa situação em funcionamento, tá? Mas não se assustem, porque ele realmente, gente, é um processo que requer prática, né? Então não se assustem se na primeira tentativa ou nas primeiras tentativas vocês não conseguirem fazer o efeito de foco e desfoco, tá? Não se assustem, porque isso é normal, tá? A gente vai pegando a prática, com o tempo vamos fazer fotos bem bonitas, tá? Então aqui também a gente mostra um exemplo onde a pessoa fez com o fundo próximo, né? E aí depois ela puxou o vasinho de cactos mais para frente e deixou o fundo distante. Também foi uma aplicação de foco e desfoco, tá? E aqui um resumo para relembrar. Quanto menor o número da abertura, maior é a abertura efetivamente. Quanto menor o número do F, maior a abertura. E aqui é um exemplo, tá, gente? O F16, por exemplo, vamos fazer aqui, ó. O F16, o fundo e o objeto da frente, a pessoa, está completamente em foco. E aí vai aumentando aqui o tamanho, né? Do desfoque no fundo, até a gente conseguir um fundo desfocado e o objeto na frente. Tá? E aí, se eu quiser o processo inverso, eu preciso colocar o meu ponto de foco aqui atrás. Tá? Será que deu para entender? Será que ficou claro? Então, vamos assistir esse vídeo onde eu mostro justamente como é difícil fazer esse processo. Então, não se assustem e acompanhem nesse vídeo, na prática, como que é fazer esse trabalhinho aí, esse exercício. Oi, gente. Vou mostrar mais algumas coisas para vocês aqui. Por exemplo, aqui eu estou mexendo nessa engrenagem aqui, tá? E eu estou aumentando a velocidade do nosso obturador, tá? Só que nesse caso aqui, conforme eu vou aumentando a velocidade do obturador, mais escura vai ficando a minha foto, tá? Por quê? Porque eu vou fazer uma coisa rápida, né? Aí eu aperto aqui para aumentar a abertura do diafragma, tá? Para lá ou para cá. Só que como a minha velocidade está muito rápida, vai ser pouco tempo que vai ficar aberto o obturador. Olha ali embaixo, ó, 200 por 22. Eu tenho que segurar aqui rapidinho, ó. Botei no foco automático para facilitar. E olha que a nossa foto ficou toda preta. Por quê? Porque foi muito rápido o tempo de fazer a foto e entrou pouca luz, tá? Então vamos tentar ajustar aqui. Eu vou fazer com que aumente a quantidade de luz. Ó, já deu uma aumentadinha. Só que como a minha velocidade está muito rápida, então ele não vai capturar quase nada. Vamos fazer o teste.
por mais que eu esteja enxergando ali, ó, o resultado da nossa foto continua muito escuro. Por quê? Porque essa combinação não tá legal, não tá adequada. Então, o que que nós precisamos fazer? Nós precisamos, então, diminuir a velocidade do nosso obturador, tá? O que significa que ele vai ficar mais lento, tá? A abertura eu mantive a mesma, mas ele continua mais lento. Vamos lá. Ó, já tem alguma luminosidade aqui. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa velocidade do obturador. Por quê? Porque se eu colocar ela muito tempo para ela funcionar, para ela abrir e fechar, eu vou precisar manter a firmeza na nossa mão, tá? Vou botar um aqui que é esse 1 segundo aqui. Olha só, olha o tempo. E olha o que vai acontecer com a nossa foto. Ela ficou muito clara. Por quê? Porque demorou muito tempo de abrir e fechar, tá? Vou fazer um outro teste aqui, ó. Vou aumentar o tempo e vou fazer isso aqui, ó. Vou movimentar minha foto. Vou me movimentar, ó. Saiu um borrão. Por quê? Porque no processo que eu estou abrindo e fechando o obturador, se eu movimentar minha câmera, vai borrar. Foi o que aconteceu com a nossa imagem, tá? Que mais? Que mais que dá para dizer aqui? Vamos tentar ajustar. Vamos tentar ajustar aqui. Vou ajustar aqui também a entrada de luz, tá? E aqui é importante, que é legal a gente fazer também, deixa eu botar no manual, é aqui que a gente vai conseguir o foco e o desfoco, tá? Focar o objeto, tá? E desfocar o fundo. Isso é um processo muito demorado, é muito difícil, às vezes não funciona, tá, gente? De primeira. Ó, por exemplo, aqui, essa aqui até ficou mais ou menos, não ficou tão focado o objeto, mas é aqui que a gente vai regular, tá? É na abertura do diafragma que a gente vai focar, que a gente vai ver, porque a abertura do diafragma também vai nos dar uma profundidade de campo. Esse termo é interessante, olha só. Aqui a gente faz o foco, né? A gente mexe aqui na frente da câmera, tá? E aqui a gente faz o foco. E aí a gente tem que ver a profundidade de campo também para nos dar o resultado. Olha aqui, eu vou tentar focar no rostinho deles aqui, do balãozinho, e ver que o fundo está desfocado, né? Ó, agora eu posso focar o fundo. Vamos tentar fazer a foto com o fundo focado. Espera aí. Não sei se ele vai pegar, porque não tem um objeto em si lá no fundo. Mas vamos tentar de novo. Tem tudo a ver com a distância focal. Vamos tentar fazer aqui. Ó, fiz o foco. Vamos ver se ficou boa essa foto. Mais ou menos, tá? Mas deu para entender, gente, que também quando a gente mexe no... ó, vou tentar fazer aqui, ó. Deixa eu setar para lá. Deixa eu tentar botar um objeto lá atrás. Espera aí, segura aí. Então, gente, coloquei um outro objeto lá no fundo para vocês, tá? Para facilitar que a gente enxergue direitinho. E vou manipular, então, aqui o nosso foco, tá? Eu vou tentar fazer aqui, ó. Eu tô mexendo aqui na frente, tá? Nessa aqui da frente, bem da frente, que é o foco, tá? Em alguns momentos, talvez eu precise mexer aqui, que é o zoom, tá? Nessa parte aqui é o zoom e nessa aqui na frente é o foco, como eu já tinha dito para vocês, né? Então, vamos lá, zoom aqui para frente e para trás e aqui o foco, tá? Eu tenho, então, tentar fazer aqui, fiz uma foto, focado o objeto da frente e desfocado o fundo. Vê se deu para ver. Acho que deu, né? Agora eu vou tentar inverter, de tentar colocar o foco lá atrás, ó. Então aí aqui eu vou ter que mexer aqui no esqueminha de foco até tentar localizar lá. Ó, olha lá. Não sei se não vai ser mais difícil, hein, gente? E aí a gente aperta para tentar fazer o foco. Talvez eu precise aumentar, então, diminuir, na verdade, a distância focal.
Deixa eu ver aqui. Espera aí, que é bem delicado aqui, gente. Não é moleza, não. Ai, é aqui. Não ficou nada boa essa aqui. Vamos lá, vamos tentar de novo. Aqui acho que ficou um pouquinho melhor. Tá? Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Essa aqui não tem touch, olha só, boca aberta. Aqui. Não, aqui. Zoom mais, zoom. Ó, deu um foco lá, ó. Tá? Claro, gente, com o tempo vocês vão pegar essa prática aqui. Porque é questão, às vezes, de puxar o teu objeto mais pra frente ou mais pra trás, tá? Fazer o zoom, de repente, dependendo do que tu precisa. Olha só, vamos tentar de novo. Eu sou, quem sabe, não faz ao vivo, né? Vamos ver. Display aqui, deixa eu tirar o display. Aqui. Então, vamos tentar mexer aqui, ó. Tentar fazer aqui. Ai, tem muita luz. Aqui. Ficou ruim pra caramba. Mas é assim, gente, é testando que vocês vão aprendendo, ó. Ai. Agora que eu não queria, ele fez. Vamos lá, ó. É difícil mesmo, tá, gente? Só pegando a prática para vocês entenderem bem. Tá? Mas é mais ou menos isso aí que eu queria mostrar. Valeu! Aqui para mostrar para vocês a distância dos objetos, né? A distância de um para o outro e a distância da máquina, tá? Aí isso aí também influencia bastante na hora de montar ou na hora de fazer o foco em um fundo ou o foco no objeto, tá, gente? Oi, gente! Então agora que vocês entenderam mais ou menos como funciona essa coisa toda de distância do objeto para o fundo e distância da câmera, né, que sabe mexer no zoom e já sabe mexer no foco, esse é o trabalho de vocês. Eu preciso de 2 fotos, tá? Que vocês produzam 2 fotos. Uma com o objeto focado, né, na frente, e outra com o objeto ou plano de fundo focado. Pode ser um objeto, um carrinho, pode ser uma pessoa, pode ser o que vocês quiserem, tá? Mas desde que vocês consigam colocar esse objeto focado na primeira foto e desfocado na segunda, tá? E inverte essa lógica também, por favor, tá? Só que assim, ó, não façam com aqueles filtros de aplicativo que fazem automaticamente, tá? Tentem fazer, mesmo no celular, tentem fazer isso através das configurações para conseguir fazer sem manipulação de imagem, sem edição de imagem, tá? Só através das configurações que vocês têm aí, ou no aplicativo, ou quem for fazer com a câmera, tentem fazer sem nenhum outro artifício automático, tá, gente? Por que isso é importante? Para que vocês saibam fazer de fato sem precisar recorrer à tecnologia de alguma manipulação da imagem, tá? Colocar depois no filtro é fácil, é barbadinha, né? Eu quero saber se vocês conseguem fazer na prática aplicando a teoria que a gente aprendeu. Beleza? É isso aí, então esta é a atividade e bom trabalho e espero ver fotos bem bonitas de vocês. Valeu!